Então, Mateus 19, versículo 8, é uma resposta de Jesus, né? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu dar carta de divórcio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Que Deus nos abençoe. Eu li esse texto porque eu vou pensar uma outra coisa com vocês, além da questão do cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras, ele assim é muito significativo, porque Eclesiastes 4:12 nos leva de volta ao Éden. E quando nós imaginamos a vida conjugal no Éden, a princípio só tem Deus, Adão e Eva. E certamente Salomão tem essa ideia na cabeça quando ele escreve Eclesiastes 4:12. Vem daquele princípio: não é bom que o homem esteja só, não é bom. Em noite de frio é melhor 2 do que um aquenta o outro. Ataque de terceiros, um defende o outro. E na realidade a vida conjugal tem esse sentido de um cuidar e de um defender o outro. Nós vamos terminar a vida sozinhos. Agora, aqui nós temos um problema, e eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês: por que há tantos infelizes no casamento? Por que há tanta infelicidade na vida conjugal? Mateus 19:8 responde para nós. Mateus 19:8 diz que a raiz da infidelidade conjugal está na dureza do coração, que gera brigas, né? E geralmente por coisas pequenas, até chegar ao divórcio. Então, qual é o problema? É a dureza do coração. A relação conjugal, ela sempre existiu em meio a crises. Eu vou repetir: a relação conjugal, ela sempre existiu em meio a crises. Ela começa em meio a crise. Em algumas situações, uma crise de necessidade, uma crise de alguém que se sente só, a crise de alguém que precisa ser cuidado, que precisa ser amado, que precisa ser ouvido. Eu digo isso porque é natural que o ego humano exige que cada pessoa busque a sua própria felicidade. Então preste atenção. De imediato, casamento não é para fazer ninguém feliz. Por quê? Porque o seu ego, o seu ser, há algo no seu interior que vai levar você a buscar a sua própria felicidade. E quando nós somos assim impelidos a buscar a nossa própria felicidade, certamente nós vamos ter que abrir mão da felicidade do outro. Existe algo em você que vem lá do Éden, agora eu já estou falando da queda, como consequência do pecado, que é o que a Bíblia denomina de natureza pecaminosa. Então, existe em você uma natureza que foi herdada de Adão, e é essa natureza que te leva a buscar em primeiro lugar os seus próprios interesses, a desejar que façam sempre a tua vontade, aquilo que te agrada e o que te dá prazer. O ser humano vive em função disso. Nós sempre queremos que as pessoas velem pelos nossos próprios interesses, nós sempre queremos que as pessoas façam a nossa vontade, e o que é interessante, sem questionar primeiro se está certo ou não, mas nós sempre queremos ser servidos, e sempre desejamos que alguém nos faça aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá prazer, e na maioria das vezes, nós não nos importamos com o outro no âmbito da busca da nossa felicidade. Então, queridos, tudo isso gera desconforto, tudo isso gera frieza, tudo isso vai desgastando a relação, em algumas situações gera ofensa, infelicidade, infidelidade e, por fim, a separação. Por isso eu afirmo que a raiz da infelicidade e do divórcio é a dureza do coração. Mas eu espero que hoje à noite, seja assim uma noite especial para todos nós, que Deus nos faça entender isso, que Deus use essa singela reflexão a fim de ensinar, exortar e corrigir o nosso coração quanto a esse problema. Todas as vezes que pensamos nessa questão do encontro de casais, qual deve ser a intenção? Às vezes a gente se preocupa muito com decoração, com a comida, com a programação em si,
com descontração. E uma das coisas que deve nos frustrar é que a igreja, ela não é um lugar de entretenimento. A igreja é um lugar sério. A igreja é um lugar extremamente, que eu diria para vocês assim, complicado, porque aqui as nossas vontades e as nossas virtudes não devem ser louvadas. Aqui deve prevalecer a vontade de Deus e os preceitos da sua palavra. E geralmente os preceitos da palavra de Deus vêm de encontro ao nosso pecado, ao nosso ser, a nossa maneira errônea de agir. Então o objetivo de Deus com sua palavra é não só ensinar, não só exortar, mas corrigir. Toda correção ela é dolorosa. Mas eu espero que Deus mude isso, porque antes que a dureza do nosso coração decrete a infelicidade e essa insatisfação geral que vai nos levar ao divórcio, é bom lembrar que a Bíblia está cheia de referências sobre corações endurecidos. O coração duro é uma herança de Adão, é algo que vem no homem natural. O homem natural já nasce com um coração de pedra, ele precisa que esse coração seja retirado. Alguns tiveram esse coração retirado, são verdadeiramente crentes, mas as suas atitudes ainda são atitudes infantis. E essas atitudes infantis estão ligadas a um coração endurecido, a um coração de pedra, a um coração que ainda não foi totalmente amolecido, moldado pela palavra de Deus. Então a Bíblia está cheia de exemplos. Quando nós olhamos aí Jeremias, Isaías, o próprio Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, fazem todos eles referência a essa questão do coração duro, do ego voltado para si mesmo, daqueles que não se preocupam com os outros, daquele que não busca o interesse dos outros, mas busca sempre o seu próprio interesse. E há uma recomendação de Paulo escrevendo aos Romanos, que dentro da igreja nós não devemos buscar o nosso próprio interesse. A gente tem que, em primeiro lugar, buscar. Eu sempre digo que as pessoas têm, assim, 3 igrejas básicas dentro de si. A primeira igreja é a igreja que desconhece pouco. A igreja que os crentes desconhecem é a igreja que está nas Escrituras, a maneira como ela é descrita na Bíblia, como Deus vê e como Deus planejou essa igreja para o seu povo. A segunda igreja é a igreja que você frequenta. Existe uma liderança, existe uma maneira de ser, se fazer as coisas, existe um corpo doutrinário. A terceira igreja é aquela que você acha que deveria ser, aquela que está dentro de você, que é sua, que você diz assim: se eu fosse o pastor, eu faria diferente. Se eu fosse a liderança da igreja, eu fazia assim. Se a igreja fosse minha, eu faria assim. Então há 3 igrejas dentro de você, brigando dentro de você, e geralmente a que prevalece é aquela que você acha que deveria ser. Isso infelicita, isso gera conflito, isso tem problemas. Então é bom lembrar que a Bíblia está cheia de exortação e de ensinamento, para que a gente caia em si, para que venhamos a pensar que nem tudo é do meu jeito. No reino espiritual as coisas devem ser do jeito de Deus, e é Ele quem trabalha para realizar essas questões em nós, é Ele quem realiza em nós tanto o querer quanto o fazer. Então isso nos leva a pensar que é possível que os corações mais duros estejam entre o povo de Deus. Isso é triste, mas é bom lembrar. É possível que os corações mais duros estejam dentro do povo de Deus. Israel era sempre tida como uma nação de coração duro. Aliás, a palavra judeu, ela faz parte do nosso vocabulário, que vem da raiz da palavra judiar. Então, esse povo tem o coração duro, talvez pelas muitas escravidões que passou, pelos cativeiros, pela maneira como ele foi explorado, pela maneira como eles viveram a vida até aqui, né? Então, é possível que dentro da igreja tenha os corações mais endurecidos. Por quê? Porque as pessoas vêm de fora com a sua natureza humana, pecaminosa, chegam dentro da igreja e aí se deparam com a verdade da palavra de Deus, e a maioria não aceita ser moldada pela palavra de Deus. A maioria não aceita ser moldada pelas Escrituras, não tem como, ela vai sempre agir de acordo com o seu ego, de acordo com o seu interior. E isso é fruto de um coração endurecido. E é necessário que a gente pense nisso. É possível que a maioria dos corações duros estejam dentro do povo de Deus. Se não fosse,
isso verdade, para que tantas referências sobre o assunto? Quando pensamos em crentes de coração duro, nós somos levados a crer que nós não fazemos parte desse grupo. Geralmente, a gente diz: isso não é comigo, eu não sou assim, né? Essa reflexão não me diz respeito, essa mensagem não é para mim, essa mensagem é para o João e para a Maria. Mas preste atenção, Deus não trouxe você aqui nessa noite à toa. Deus não trouxe aqui o João e a Maria, Deus trouxe você. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Se Deus nos trouxe, Deus tem o desejo de falar conosco. Provérbios 29:1. Olha o que ele diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será quebrantado sem que haja cura. O que é isso? O homem repreendido, a palavra repreensão, refere a um ensino corretivo. Então, o homem que é muitas vezes advertido, que é muitas vezes corrigido, que é muitas vezes chamado a atenção por essa palavra, e ele não se arrepende, ele não toma providência, ele não muda, o texto diz que de repente, de uma hora para outra, pode ser que você seja morto, pode ser que você seja retirado. Eu não sei se você lembra do nosso último encontro, que eu preguei para vocês. Lembra do tema? Você está entregando aquilo que prometeu? Porque quando a gente estamos diante do altar, diante de Deus, diante das testemunhas, nós prometemos ser fiel em todas as situações, amar, honrar, respeitar, mas quando a gente entra para debaixo da casola, esquece tudo. E nós esquecemos que nós fizemos um propósito diante de Deus, em primeiro lugar. Cordão de 3 dobras, a força maior está na primeira dobra. Então, Provérbios nos diz que a dureza de coração vem como resultado de rejeitar as muitas advertências. O ser humano vai rejeitando, o ser humano vai levando, o crente vai levando essa relação com Deus de maneira relapsa. Irmãos, quero lembrar uma coisa para vocês aqui. A igreja de Coríntios vivia assim, igual a igreja dos nossos dias, uma espécie de oba-oba, uma espécie de pentecostalismo sem compromisso, sabe, carnalidade habitando dentro da igreja, cada um fazendo aquilo que achava mais reto, ninguém respeitava a liderança e tal. E aí, quando chega na ceia, que é aquele momento máximo da comunhão, Paulo chama a atenção dos irmãos: preste atenção, como é que vocês estão vivendo? E aí Paulo diz uma coisa para nós: é por isso que há entre vós muitos doentes. Irmãos, há entre nós muitos doentes. Quantos estão doentes aqui? Então a gente precisa, sabe, botar a cabeça no lugar, pensar como é que está a nossa relação com Deus, o que está acontecendo. Agora, quais as características de um coração endurecido? Em primeiro lugar, a primeira característica é a maldade. Em Jeremias 11:8, ele vai, capítulo 11, ele vai dizer para nós uma lista lá do que é acometido um coração endurecido. Primeira coisa é a maldade. Talvez você pense assim: não, eu não sou mau. Essa maldade é fruto do egoísmo, da carnalidade e da maldade desse mundo, que faz com que o seu coração endureça. Lembra do que eu falei? A busca dos nossos interesses, o desejo da nossa carne e a malícia é como um veneno que seca o nosso ser e não nos faz sentir mais amor e respeito pelo outro. Os nossos interesses estão tão assim diante de nós, estão tão à flor da pele, que a gente não se preocupa com o outro. Segunda característica é a insensibilidade. Jeremias 13:10 vai dizer isso para nós. O que é insensibilidade? É a incapacidade de se emocionar, de experimentar sentimentos de afeição, sabe? Observem como é os primeiros anos de casamento, principalmente os primeiros meses. É todo aquele cuidado, uma devoção um com o outro, aquela alegria, o prazer de estar junto. O tempo vai passando e aí o prazer está longe, sabe? É se afastar.
E isso é o que? Isso é uma insensibilidade que habita o coração humano com o passar do tempo. Algumas pessoas, alguns casais, eles têm medo de buscar e de experimentar, sabe, novos sentimentos, novas intimidades, momentos juntos. Se tem uma das coisas que eu sempre presto atenção, é que geralmente quando nasce uma criança em casa, é o primeiro motivo para o afastamento do casal. Por quê? Principalmente para a mãe, que a mãe dedica toda a atenção para a criança, e aí tem uma ideia, né, de que é muito frágil, que precisa do meu cuidado, da minha atenção, e até então o cabra que tinha a primazia em tudo é deixado de lado. Aí você faz uma pesquisa, pode fazer uma pesquisa, grande parte das traições acontece nesse período, quando o cara é jogado de lado, quando ele é deixado lá para dar seu jeito sozinho, para cuidar de tudo sozinho, quando ele perde a companheira, ele olha e agora tem alguém dentro da casa dele. O Banco Itaú tinha uma propaganda que eu achava interessante, mostrava uma criança nascendo dentro de casa, aí o pai ficava assim olhando, aí a propaganda diz que a criança chega, o menino chega, ia tirar o primeiro lugar dele, ia tirar a atenção dele, ia tirar todas as mordomias que ele tinha, e mesmo assim ele ainda seria louco pela criança. E isso é verdade. Então a insensibilidade, essa insensibilidade leva o ser a se tornar frio, sem amor, a começar a fazer as coisas desapaixonadamente. E quando a gente faz as coisas desapaixonadamente, nós começamos a fazer por obrigação. Vocês lembram da igreja de Éfeso? Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. E isso acontece no casamento. Primeira mensagem que eu preguei aqui sobre o casamento era um negócio aberto aqui, no encontro de casais. O pastor Itamar programou, me convidou, eu vim aqui, e a base da mensagem foi justamente o conselho que está lá em igreja de Éfeso, né? Analisa onde foi que tu caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então, a vida conjugal é necessário que a gente faça uma avaliação constante, direto, olhar onde é que nós estamos falhando, assumir a nossa falha e mudar de vida. Então, o insensível é alguém frio, é alguém sem amor, é alguém indiferente, e nada mais lhe toca o ser. Sabe o que significa isso? A palavra não arde mais. A palavra de Deus arde no seu coração. Você tem prazer em ouvir? Às vezes eu fico, sabe, olhando, eu sempre espero alguma coisa que venha de profundo da teologia de algum teólogo pregando. Todas as vezes que eu ouço alguém pregando, eu sempre espero que venha algo de lá que eu não saiba. Eu sempre espero que venha uma lição que me estimule, que me faça procurar mais, estudar mais. E aí é isso que acontece com Jesus e aqueles discípulos no caminho de Emaús. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho, ele nos falava acerca das Escrituras? Irmãos, a mensagem no seio da igreja, a mensagem no seio da família, no seio do casal, não é simplesmente alguma coisa para preencher tempo, não. É a razão principal, é algo que vem como ensinamento para as nossas vidas, para ser seguido. Essa palavra, ela tem que ser realmente lâmpada para os nossos pés, tem que ser luz para os nossos caminhos, ela tem que ser praticada. Se ela não for praticada, ela é como a semente que é lançada na terra, mas fica à beira do caminho. Ela não vai produzir fruto nenhum, porque quando fica à beira do caminho, o inimigo vem e tira aquilo que tirou do seu coração. Eu fico triste, às vezes, olhando algumas situações, né? Às vezes eu vou fazer visitas por aí, em algumas casas que não são as nossas aqui, que todo mundo é santo, nascido de Deus, né? Todo mundo aqui é maduro e tal. Mas por aí eu vou visitar os outros irmãos, eu sempre vejo que aquilo que nos empolga, ou seja, aquilo que empolga as casas, geralmente não são aquilo que nós aprendemos dentro da igreja. Uma vez eu fui fazer uma visita que eu tive que pedir para desligar a televisão, porque a pessoa estava ligada no boi, o negócio do boi estava lá, e era o boi, né? E agora tem o negócio da ciranda, né? Não tem mais. Ontem eu voltei a campo, né? Aí um cara mandou uma mensagem: olha, eu não posso ir ao futebol hoje porque
eu vou participar da ciranda, minha família é uma cirandeira. Eu falei, tá certo. Se ele soubesse o que significa cirandar no hebraico, ele não ia para a ciranda, né? Então, a dureza do coração impede de ouvir a Deus e de liberar amor, paixão e gratidão. Geralmente nós não somos gratos por aquilo que fizeram por nós. Terceiro, é a arrogância. A pessoa de coração duro acha que sabe tudo e não precisa mudar. A pessoa de coração duro acha que ela é perfeita, não precisa mudar. Eu sou assim. Lembra da teoria Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Eu tenho vontade de dizer, para o inferno assim. Tá? O cônjuge de coração duro acha que o outro deve se adequar a ele ou a ela. Sabe? É sempre... Vocês que dirigem aqui, vocês que são homens, vou dar uma pergunta para vocês aqui. Vocês enfrentam isso no trânsito todos os dias. Quando uma mulher está dirigindo, ela deixa vocês passarem na frente dela? Mas ela espera que vocês deixem ela passar. E quando vocês deixam, quantos ela agradece? Nenhuma. Tá? Isso faz parte do ego feminino. Ela sempre espera que faça algo. Não é um ato de um coração agradecido. Quando a Bíblia coloca essa questão de liderança, ela manda honrar. E honrar tem a ver com retirar essa arrogância. O cônjuge de coração duro acha que faz tudo certo, que está tudo bem, e o orgulho que lhe habita a alma faz com que não aceite ser corrigido. Vai corrigir para você ver. Vai dizer que aquilo está errado para você ver. Então, a soberba não permite que o coração duro reconheça seus erros, nem tampouco que seus erros sejam expostos ou questionados. A arrogância, irmãos, é o passo mais firme em direção ao divórcio. Quarta característica é a rebeldia. O que é a rebeldia? É a falta de temor a Deus. É a teimosia que domina o ser, a ponto de não querer mudar. A pessoa é advertida, não muda, e de repente a vaca vai para o brejo, né? A casa cai, como a gente costuma sempre ouvir por aí, a casa caiu. Quando a casa cai, é difícil levantar. O cônjuge passa a ser uma coisa que não deve ser amada, respeitada, ouvida. Em algumas situações, a pessoa não tem mais nem prazer em te ouvir. Você vai falar o que é, né? Às vezes você vai fazer um pedido, vai perguntar alguma coisa, né? Conheço a história de um homem que chegou em casa depois de uma noite, que eu não posso descrever a noite. Ele chegou em casa alegre, feliz, botou a cara na porta e disse amor. Quando ele disse amor, a Chica passou voando na testa dele, quase que pega o amor na testa dele. Graças a Deus que Deus protegeu o irmão. Esse irmão me deu muito trabalho para os anjos do Senhor. Então, falta de amor, teimosia, a insensibilidade, a rebeldia determinam o afastamento e a falência da relação. Este é o quadro descrito por Jesus quando ele foi inquirido pelo fato de Moisés ter dado carta de divórcio. Ele disse: olha, Moisés permitiu por causa da dureza do coração. E aí a dureza do coração está ligada à falta de perdão, está a falta de humildade, a falta de conversão ao outro. E para esse só resta Provérbios 29:1, né? Coração que muitas vezes repreendido endurece a servir, de repente será quebrantado sem que haja cura. Aqui eu tenho um exemplo muito bom para dar para vocês. Teve um homem aqui que praticamente morreu nos meus braços dentro dessa sala aqui, o seu Pedro. Eu vi várias vezes chegar aqui e ele dormindo aqui dentro. Por quê? Porque a mulher dele se envolvia numa bebedice com os filhos, expulsava ele de casa, porque ele era crente. Várias vezes ela ameaçou de morte, ele vinha dormir aqui. Ele se refugiava aqui na igreja. Mas quando ele faleceu, ela veio no carro comigo, ela veio chorando de lá aqui.
vocês sabem como eu sou. Eu não consegui segurar. Eu disse, a senhora, ela olhou para mim e disse assim, eu não sei o que eu vou fazer da vida sem o Pedro. Eu falei, a senhora deveria ter pensado as várias vezes que a senhora ameaçou matá-lo. Então, às vezes, Deus não tira você, Deus tira ele de você, ou Deus tira ela de você, para você sentir a falta, para você ficar o resto da vida cantando Roberto Carlos, só eu sei a falta que você me faz, né? Viver sofrendo. Então, a gente na igreja trabalha para que isso não aconteça. É para isso que Deus lhe trouxe você aqui, né? Então, como resolver isso? Como resolver essa dureza de coração? Primeiro, reconhecer que estas coisas mostram uma grave doença espiritual. Existe uma doença espiritual em nós, que precisa ser tratada, que precisa ser corrigida, que precisa ser exortada à luz da palavra. Segundo, um coração endurecido precisa voltar a ser de carne, tá? Se é que um dia foi mudado por Deus, mas precisa voltar a ser de carne. É para isso que Deus existe. Então peça a cura de Deus. Davi nos ensina a abrir o coração para o Senhor. Davi no Salmo 139, nos versos 23 e 24, ele disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, peça cura. Deus pode curar todo e qualquer coração quando reconhecemos a nossa desobediência e nos arrependemos dos nossos pecados. Mas o verdadeiro arrependimento, ele é mais do que um simples sentimento. Arrependimento não é sentimento, não é choro. Arrependimento é uma determinação inabalável de mudança de ideia e de atitude. A Bíblia trata arrependimento como os cedros do Líbano. Um dia desse, um sujeito que se separou recentemente me ligou: pastor, eu estou arrependido. Eu falei: pois é, meu irmão, o problema é agora que vai ter que provar que está arrependido. E sabe quanto tempo leva para você provar que está arrependido? Não é de uma hora para outra, tá? Quanto tempo leva um cedro para crescer e ficar em ponto de corte? É uma árvore centenária. Então leva tempo. Não é assim, é que nem né? Algumas decisões políticas fazem assim, mas leva tempo para que elas cheguem na raiz do problema, no povo. Então o arrependimento se manifesta em ações diárias de amor, de obediência a Deus e dedicação a quem você prometeu amar. Terceiro lugar, não economize forças. Procure entrar numa vida abundante em primeiro lugar com Deus, porque preste atenção, a recomendação de Jesus é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Quando é que nós queremos buscar felicidade? Deus não preparou esse mundo para você ser feliz, não. Se a felicidade fosse aqui, geral, Deus não tinha deixado, Deus não tinha permitido a entrada do pecado, tá? Nem olhos viram, nem ouviram que Deus tem prometido para os que o amam lá em cima. Não é aqui, é na Nova Jerusalém. É necessário que o crente entre numa vida abundante. Hebreus 4:11: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo o exemplo de desobediência. Então, a desobediência é um caminho para a queda. Todo crente deve consagrar-se a Cristo e buscar uma vida abundante no Senhor, mais significativa com Deus e mais significativa com seu cônjuge, com sua família, antes que sejamos lançados na lista dos inúteis e fracassados. Nenhum crente precisa ser descartado, nenhum marido, nenhuma esposa precisa ser descartado por causa de um coração endurecido. Deus nos dá a oportunidade de vivermos bem, e mais, ninguém precisa ser um divorciado, passar por um divórcio e amargar a dor do fracasso. Eu li uma pesquisa muito interessante recentemente, para poder preparar esse estudo para vocês. Essa pesquisa diz o seguinte: que a maioria das pessoas acham que são felizes no segundo casamento, mas quando elas são avaliadas, você descobre que não. Por quê? Porque a maioria das pessoas suportam as mazelas do divórcio e novo casamento, em primeiro lugar, com medo de um segundo fracasso. Ou seja, o cara termina aqui, ele entra numa outra relação,
E essa relação não é tão legal quanto essa aqui, mas o orgulho não faz voltar atrás, e também ele não sai de lá com medo de fracassar. Em segundo lugar, eles suportam o problema do divórcio, do novo casamento, com medo que descubram que a razão da separação foi ele. Um dia eu fui visitar um casal, eles estavam se separando e o cara estava no terceiro casamento. E aí, quando eles começaram a jogar as acusações um contra o outro, e ele fez uma série de acusações sobre ela, aí eu perguntei: quantas vezes você casou? Ela disse: essa é a primeira vez. Eu falei: e você? Ele disse: eu estou no terceiro. Pois é, tem alguma coisa errada com você. Talvez não seja com ela, é com você. Então vamos reavaliar o que foi que aconteceu nessas duas primeiras separações. Então eles enfrentam, ficam lá com medo de serem descobertos que eles é que são o problema. Outros suportam os espinhos do novo casamento com medo da solidão. Pensa que se separar, vai viver a vida sozinho, ninguém vai querer mais, fruto de separação. Um dos problemas recorrentes na história do casamento, irmão, é a falta de afetividade. Muitos de nós, na maioria, não casam com o compromisso de amar verdadeiramente. Tem gente que casa querendo um companheiro, tem gente que casa querendo um cheque no final do mês, tem gente que casa querendo uma cozinheira, tem gente que casa querendo uma lavadeira, tem gente que casa que quer uma amiga para ficar brigando dentro de casa. Casamento não é isso, querido. Infelizmente, mesmo dentro da Bíblia nós temos exemplo. 1 Samuel capítulo 17 verso 24 diz que Davi casou com a filha de Saul como um prêmio por ter derrotado Golias. Preste atenção. Davi derrota Golias, e aí Saul havia dito: quem matasse o gigante, ele daria riqueza, se o cara ficaria rico, a família não pagaria mais impostos, e ele ainda casaria com a filha do rei. Vocês não sabem, Davi casou com Mical, mas era para ele casar com uma mulher chamada Merabe, era a primeira filha de Saul. E Saul não cumpriu com a sua palavra e não deu a Merabe para o Davi casar. E aí, não sei o que aconteceu lá, Davi se envolveu com Mical e casaram os dois. Mas aí tem um problema, começa a perseguição. O Davi foge e a Mical fica no palácio. Ela prefere ficar no palácio do que acompanhar o marido. Depois ela comete dois erros bem graves. Quando Davi assume o trono, ela comete dois erros bem graves como esposa, que afetou a sua relação conjugal para sempre. Primeiro, ela não honrou a liderança de Davi como cabeça e o desprezou como mulher submissa, desprezou a submissão devida. Então, a mulher, ela deve reconhecer que o marido é cabeça sobre ela. Em segundo lugar, ela deve entender que ela deve ser submissa a ele, não é ele que é submisso a ela. Então, essa mulher, Mical, comete esse erro. Ela não honrou a liderança de Davi, ela olhou para Davi como se ele fosse talvez um funcionário dela, um empregado dela. Ainda chamou ele de vadio. Um dia eu fui tratar de um problema no casal, a dona chamou o cara de safado na minha frente, eu fiquei assim. Falei: bem, se chama ele de safado na minha frente, você imagina na minha ausência, né? Uma vez em Guadalajara eu fui visitar uma família que estava passando por problemas. E quando eu cheguei na casa para bater na porta, eu escutei os elogios lá de dentro. Era cada elogio que eu só escuto às vezes nos campos de futebol, né? Cada palavrão. E eu voltei. Isso era um sábado. No domingo chegou os dois lá na igreja, tudo bonitinho, não aconteceu nada, todo santo. E o cara ainda chegou lá e me acusou: pastor, o senhor marcou comigo e o senhor não foi. Eu falei: eu fui. O senhor não foi? Eu falei: eu fui, meu irmão. Fui, mas eu não tive coragem de bater na tua casa, porque tinha tanto palavrão saindo lá da tua cozinha que eu fui embora para minha casa. Meu ouvido não é sanitário, não. Então, ela não honrou a liderança dele, ela o desprezou, ela não foi submissa como esposa. A esposa deve honrar o seu marido como a igreja deve honrar Cristo. Isso é, regra dada por Deus. A esposa deve ser submissa ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Segundo o erro dela, ela repreendeu Davi, ela o desonrou e humilhou como líder e cabeça. Mical esqueceu
de que a mulher deve respeito e submissão ao seu marido, que não cabia a ela julgar e desrespeitar o seu marido. Muitas vezes as mulheres julgam, desrespeitam, porque acham que elas são donas do pedaço. Não, existe um Senhor. Mical esqueceu que a sua vida também estava nas mãos de Deus, que é soberano, e que foi o Senhor que havia escolhido Davi como rei e como esposo. Essa mulher, ela passa um período longe, pois daqui ela é rejeitada, ela não deu filhos para Davi, perdeu o marido, vai parar na mão de outro. Então, assim é. A mulher deve entender que foi Deus que escolheu o seu marido, deu a ele, a ela. O marido deve entender que foi a esposa que deu, ele deve amá-la. O marido cabe amar e cuidar da esposa. Se ele falha, não cabe a você puni-lo. O marido que não cuida, que não protege, que não ama, não é você quem vai puni-lo. Quem vai puni-lo é Deus. E a mulher que não honra, que é insubmissa, que pune, que diminui o marido, todas essas são atitudes de um coração duro. Portanto, a raiz de toda a infelicidade conjugal, dos princípios, dos problemas do casamento que levam ao divórcio é o coração endurecido. Uma regra assim muito básica para seguirmos. Primeiro, nós devemos reconhecer o nosso erro. Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. Nós devemos nos arrepender desses pecados verdadeiramente. E nós devemos orar pedindo a Deus uma mudança completa na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir com o nosso cônjuge. Se você não está agindo direitinho, se nós não estamos agindo de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, é bom pensar nisso, se arrepender e voltar, né, a essa comunhão com Deus, voltar à prática das primeiras obras. Peça a Deus um coração novo, uma natureza nova, uma mente nova, mesmo já com tantos anos de casado. Peça ao Senhor que limpe o seu coração, tire toda essa dureza, para você ouvir Hebreus 4:7. Se Deus falou com você hoje, não endureça o seu coração, abra o seu coração e pense no texto, né? É melhor um do que dois. É melhor você estar com ele, você estar com ela, do que estar sozinho. E lembre-se, nessa questão do cordão de 3 dobras, eu já vi alguém dizer que o segredo é a terceira dobra. Irmãos, o segredo é a primeira dobra é Deus, Ele é o primeiro, Ele tem a primazia de tudo, tá? Se você montar um triângulo, a primeira dobra está em cima, as duas estão embaixo, as duas têm que olhar para cima, que o segredo está na primeira dobra. Deus é que é a fonte de toda a intervenção e socorro. Olhe para Ele. Sempre o homem é colocado como alguém que está abaixo e Deus em cima. Então ele não pode ser a terceira dobra lá no final, ele é a primeira dobra. Assim como Cristo é o autor e consumador da nossa fé, olhar para Ele, olhar de baixo para cima. Por último, eu vou deixar aqui já o tema para o nosso próximo encontro. Por que essas coisas acontecem? Por que nós temos um coração endurecido? Porque nós achamos que casamento é para felicidade, ou seja, nós estamos buscando felicidade no lugar errado. Porque a Bíblia diz que o casamento é para a glória de Deus. Pense nisso. Nosso próximo tema: casamento é para a glória de Deus, não é para fazer você feliz. Que Deus nos abençoe.